irrelevante. Ou seja, não valemos muita coisa. Só que esse é um jeito de pensar bastante pobre. Por quê? Porque é claro que se estamos falando de um todo constituído por partes, é normal que a parte seja menor do que o todo. É normal. E se o todo é muito grande e constituído por muitas partes, é normal que a diferença de tamanho entre as partes e o todo seja enorme, imensa. Então, você dizer que você vale o tamanho que você ocupa, você vale o espaço que você ocupa, isso é, enfim, é completamente impertinente. Nada deveria valer a sua extensão. Então, qual seria o outro jeito de pensar? O outro jeito de pensar é entender que somos parte do todo, mas o todo, para ser todo, precisa de todas as suas partes. Se o todo perde uma parte, não é mais o todo. É mais ou menos um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de 10.000 peças. Cada peça tem um tamanho insignificante em relação ao quebra-cabeça completo. Mas se você perder uma peça, o quebra-cabeça completo perdeu o valor. O valor de um quebra-cabeça depende de você contar com todas as peças que o constituem. Perdeu uma, mesmo que você tenha 9.999, perdeu a graça. Não dá para pôr no quadro, não tem mais graça. Por isso, é preciso ter todas as peças. Assim também é o universo. O universo, diferentemente de um quebra-cabeça, ele é o todo dos todos. Ele é o todo de verdade. Ele é o todo maior. Duas consequências quando falamos do todo maior. Dele nada se evade, porque se dele algo se evadir, isso que se evadiu faz com que o todo não seja mais todo. E a ele nada se acrescenta, porque se a ele algo se acrescentar, ele não era todo, dado que algo se acrescentou. Portanto, tudo o que é, sempre foi. Tudo o que é, sempre é. E tudo o que é, sempre será. Claro que não organizado do mesmo modo, claro que não compondo a realidade da mesma maneira, mas as unidades de matéria e energia presentes no todo continuam por aí desde sempre. Bem, graças ao telescópio James Webb, cada um de nós pôde olhar para longe, e hoje sabemos que quem olha para longe, olha para antes. Porque longe é igual a antes. Tempo e espaço são uma unidade constitutiva única. Então, sendo assim, você olhando para muito longe, você vê muito antes. Ora, podemos então, olha, pasme você, podemos ver algo que está existindo 60 anos antes de nós, que é quando eu nasci. Que bacana você imaginar que, nesse momento, olhando 60 anos atrás, é o que está acontecendo lá, é bem legal, porque se eu estivesse lá, eu veria eu mesmo nascer. Super legal essa ideia, né? Mas o James Webb, ele permite ir além, 100 anos, 1000 anos, se quiser, 1 milhão de anos. Mas se você quiser, também 1 bilhão de anos. Eu estou brincando? Não.
nós podemos ver o universo antes da Terra existir. Eu não estou nem falando antes de Cabral. Eu estou falando antes da Terra existir. Mas podemos ver 13 bilhões de anos. 13,5 bilhões de anos atrás. O universo com os corpos celestes existe há 13,8 bilhões de anos. É que, antes disso, era tudo agregado, num bloco só. Então podemos ver 13,8 e podemos ver a grande explosão. Não podemos. Põe uma lente a mais. Não é uma questão de lente. O problema todo é que não tinha luz. Porque a densidade era tamanha e os fótons, eles eram atraídos por essa unidade única de matéria. Então, não havia fóton em circulação. Não havia luz. Não tem como ver a explosão. Não tem como ver. Porque não tinha luz. Quando houve a explosão, surgiram 3 elementos. O hidrogênio, o hélio e o berílio. Talvez o lítio, um pouco, só. E os outros elementos da tabela periódica foram surgindo em condições idênticas à grande explosão, que são a morte das estrelas que morreram explodindo, a supernova. Aí surgiu, por exemplo, o ferro e o cálcio. O ferro é o que dá vermelho ao teu sangue, e o cálcio dá consistência aos teus ossos. Portanto, necessariamente, aquilo que dá vermelho ao teu sangue é ferro que veio de estrela que morreu. Aí você olha e diz, mas como é isso? É porque a Terra nem sempre esteve aqui como planeta. Então, é através da Terra que o ferro das estrelas chegou até nós. Mas como através da Terra? Você come o açaí, veio da Terra e trouxe o ferro com você. Então, você... Aí você vai dizer, mas quando eu nasci eu não tinha comido açaí ainda. Sim, mas a brimbada que deram para você nascer é com gente que tinha comido açaí. Então, o que aconteceu é que aí você tem ferro e tem cálcio que vieram das estrelas. Isso tudo é de enlouquecer qualquer um. Mas isso tudo nos permite fazer a pergunta: e a nossa existência no universo? Tal como no quebra-cabeça, não adianta ter todas as peças. Porque no quebra-cabeça, cada peça tem a sua posição. Cada peça tem o seu lugar. E o lugar da peça tem a ver com o encaixe. E, portanto, com a relação que mantém com as outras peças. No nosso caso também é assim. A vida não é simplesmente jogada no planeta. A vida tem que ser vivida em harmonia com o todo. Ora, essa harmonia com o todo, diferentemente do quebra-cabeça, ela não é estática, ela é dinâmica. Portanto, a nossa harmonia pressupõe harmonia de movimento. Harmonia de movimento. Uma vida em harmonia com o resto pressupõe uma vida vivida no lugar certo e com movimentos harmônicos e adequados. Não dá para viver de qualquer jeito, porque vivendo de qualquer jeito, nós não integramos o todo do modo como o todo precisa que o integremos. E aí a filosofia surge para perguntar, se é assim, o que tem que ter na vida para que tenhamos certeza da sua plena integração no todo? Então, agora, a palestra começa propriamente. Mas agora faz sentido. Por quê? Porque agora você entende que você não está aqui para esperar o tempo passar. Você não está aqui para empurrar com a barriga. Você não está aqui para viver de qualquer jeito. Existe a presunção
de que haja um jeito certo de viver. E esse jeito certo de viver é o jeito de maior valor, ou o jeito melhor de viver, que é o que corresponde a uma vida boa. E que características tem uma vida boa? A primeira característica, a mais imediata, a mais óbvia, a mais na mão, é o prazer. Tanto o prazer é um elemento importante da vida, que uma das primeiras escolas da filosofia ocidental é o hedonismo. Hedonê, prazer. Hedonismo, conjunto de pessoas que acreditam que o prazer é a coisa mais importante da vida. Assim como liberalismo, a liberdade é o mais importante da vida, socialismo, a sociedade é o mais importante da vida, individualismo, o indivíduo é o mais importante da vida, comunismo, a comunidade é o mais importante da vida, hedonismo, o prazer é o mais importante da vida. Hedonismo, o prazer. Claro que, como costuma acontecer com as coisas da filosofia, esse assunto não é muito presente na nossa formação. O prazer, ele é meio sabotado em tudo que é lugar. Ele é sabotado na família, ele é sabotado nas instituições religiosas, ele é sabotado nas escolas, ele é sabotado em tudo que é canto. Mas a filosofia não sabota o prazer. E a filosofia dirá que há dois tipos de prazer. O prazer do corpo, ou os prazeres do corpo, e os prazeres do espírito. Os prazeres do corpo são relacionados à saciedade e ao atrito. Não entendi, professor. Vá com essa para casa e reflita no espelho. Saciedade tem a ver com matar a fome e matar a sede. Atrito tem a ver com mucosa. E não com raspar o joelho no muro. Porque isso traz dor. Esses são os prazeres do corpo. Matar a fome, matar a sede, atritos e pouco mais. Os prazeres do espírito são os prazeres que exigem o uso da razão, o uso da mente, o uso da inteligência, a produção de pensamento. Então, nós temos aí um quadro geral hedonista. Prazeres do corpo, prazeres do espírito. Os dois são bons. Mas o prazer do espírito sempre foi tido pela filosofia como superior ao prazer do corpo. E por quê? Porque contribui mais para uma vida boa. E por quê? Primeiro, porque o prazer do corpo requer castidade prévia, privação prévia, pobreza prévia, penúria prévia, desejo prévio. Para você matar a fome, precisa estar com fome. Para matar a sede, precisa estar com sede. E até mesmo o orgasmo requer alguma castidade prévia. Tipo, depois da 8ª, você vai perdendo o viço. Assim também, você imaginará que os prazeres do espírito são bons, mas não são demandantes de uma carência prévia. Você não precisa ficar 6 meses sem ler para ter prazer na leitura. Pelo contrário, quanto mais
você estiver habituado ao prazer do espírito, mais capacitado estará a esse prazer. Portanto, o prazer do espírito, ele tem uma lógica de satisfação praticamente oposta ao prazer do corpo. Enquanto o prazer do corpo demanda penúria prévia, o prazer do espírito não se incomoda com a saciedade prévia. Segundo aspecto, o prazer do corpo é fugaz. E a fugacidade quer dizer pouca duração. E matar a fome leva segundos, matar a sede leva menos segundos, e o orgasmo leva menos segundos ainda. Quanto tempo dura um orgasmo em Maricá? Lá em casa, 6 segundos. Já durou 9, quando eu tinha 19. Mas agora que eu tenho 66. E não há nenhuma esperança que com 70 vá a 7. Já uma enxaqueca dura 6 horas, ou 6 dias. Uma depressão pode durar 6 meses. E sempre tem um aluno que pergunta por que o orgasmo que é bom dura tão pouco e a enxaqueca que é ruim dura tanto. Sei lá. O que a filosofia pode dizer é: se o orgasmo dura segundos e a enxaqueca dura horas, não organize a vida em torno dessa equação, porque você vai sair no prejuízo. Organizar a vida em torno do orgasmo implica não ter o que fazer por 23 horas, 59 minutos e 54 segundos. Os prazeres do espírito são duradouros. Dostoiévski pode te entreter por 6 meses, já que estamos numa feira literária. E se você se tornar especialista, Dostoiévski pode te entreter para o resto da vida. O prazer do espírito é duradouro, o prazer do espírito é longevo, o prazer do espírito é mais contributivo para a vida boa do que o prazer do corpo, ainda que o prazer do corpo seja de valor positivo. Tanto o prazer do corpo quanto o prazer do espírito cobram alguma formação. Claro está que o prazer do espírito mais sofisticado cobra educação e formação mais sofisticada. Aquilo que a filosofia chama de formação hedonista. Formação para o prazer. Formação para poder ter prazer. Essa formação está praticamente ausente do nosso cardápio educativo. Exemplo. Virei para o professor de literatura e perguntei a ele: olha, eu já li os livros desse ano. Dá para indicar algum livro para eu ir adiantando? Ele falou: leia Dom Casmurro. E eu perguntei: por que exatamente esse livro? E ele disse: porque vai cair na prova, vai cair no vestibular. Perceba, o próprio professor de literatura, que poderia ter dito: porque a leitura de Dom Casmurro é do caralho, é maravilhosa, é prazerosa, é incrível, é vida boa, é espetacular. Senta aí que eu vou ler a primeira página com você. Isso aqui é incrível, é foda. Esse cara, ó como ele escreve, ó como só ele escreveria assim, ó como é maravilhoso o jeito de escrever. Não, o professor de literatura disse que é porque ia cair no vestibular, ou seja, deu para a leitura uma valoração instrumental da vida, né? E não prazerosa, não hedonista, não vida que vale por ela mesma, vale por alguma funcionalidade qualquer. Ele empobreceu a própria literatura que ele ensina. E o professor de literatura fez isso,
Você pode imaginar a resposta do professor de matemática quando eu perguntei por que eu tinha que estudar logaritmo. Ele poderia ter dito porque resolver uma equação logarítmica é incrível. Mas não, ele deu a mesma resposta do outro. Vai cair na prova, vai cair no vestibular. A escola, muitas vezes, é a primeira a rebaixar o conhecimento que ensina. Rebaixar por quê? Porque o desvincula dos grandes valores da vida e o inscreve numa cadeia de utilidades que só termina na morte e nunca chega a ter valor por si mesmo. Claro está que se o prazer tem valor, não esgota a vida boa. E essa é a provocação que eu apresento, a de Robert Nozick, filósofo americano do século XX, que, para cutucar os hedonistas, faz a seguinte proposta. Imaginem uma máquina. Podemos até simular, porque ele desenhou. Então, é como se fosse um scanner de corpo, não é? Você deita. E qual é a graça dessa máquina? É que aqui só tem prazer. Prazer de corpo e prazer de espírito. Nada passará pela minha mente de desagradável. A tranquilidade da alma, chamada ataraxia, está garantida. Professor, e o pagamento do cartão? Eles resolvem. Professor, e desemprego? Não tem aqui. Aliás, não tem nem emprego. Professor, e o pagamento das contas de água, luz, telefone? Não tem aqui. Professor, e a humilhação que impõe o empregador? Não tem aqui. Professor, o que tem aí? Prazer do corpo e prazer do espírito. Exemplo. Hoje eu quero Isis Valverde. Então, ela aparece. Agora, Isis Valverde foi embora, levou 6 segundos. Agora eu quero Fernando Pessoa. Na realidade virtual, o Fernando Pessoa vem e declama. Agora eu quero essa de Queiroz. Audiolivro, Primo Basílio. Ah, mas eu já li. Primo Basílio não tem fim. Termina, começa de novo. Quero Primo Basílio. Bom, agora eu estava querendo a República de Platão. E aí vem inteligência artificial, vem o próprio Platão e explica, dá aula. Só prazer. E na hora de dormir, tem o sono. E na hora de comer, a fome é saciada com prazer. Essa é a máquina. Entendeu a máquina? Entendeu? Só que agora é o seguinte. O cálculo é 80 anos. Eu tenho 60. Entro na máquina 20 anos. Quando der 80, eu desligo e a vida acabou. Beleza? Bora entrar? Aqui, pela primeira vez, alguém aqui fez positivo. Estou afim disso. Mas, gozado, eu admiro, porque o seu problema está resolvido. Eu não entro nessa não, cara. Mesmo tendo certeza que o cara não está me enganando, eu não entro nessa não. Sabe por que não? Eu só vou dar uma razão. É que, por incrível que pareça, a vida boa para mim não acaba no meu prazer. Por incrível que pareça, para minha vida ser boa, eu preciso que você goste do que eu estou fazendo. Aprenda comigo. Mas ali na máquina não tem. Ali na máquina não tem isso. A máquina é só o meu prazer.
E na equação da minha vida boa, entra o seu prazer. É claro que o seu prazer eu vou ocupar mais o do espírito. Porque o do corpo, eu já passei do ponto. Mas do espírito, e você tem prazer em acompanhar a palestra. Na máquina isso não é possível. Mas no mundo, isso é possível. O meu prazer de dar a palestra não basta. Eu preciso que você saia feliz. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso que você entenda que o que eu disse foi contributivo para a sua vida. Eu preciso que a pessoa chegue no aeroporto, olhe para mim e diga: o senhor não me conhece, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Eu estava numa pior e eu vi um vídeo seu, o tal do Bril. E aí eu vi outra vez. E aí eu vi outra vez. E aí eu bati no peito e falei: eu tenho que reagir. E isso foi graças a você. E eu sou muito grato a você. Você me ajudou muito. Sabe, o que importou aí não é o meu prazer, mas ter permitido estender a mão. Não entra na máquina. A máquina não é altruísta. A máquina não é generosa. A máquina não é dadivosa. A máquina é só o meu prazer. A máquina não me basta. Eu diria até, a máquina não resolve nem 10% do que me faz viver. Beleza? Pode aplaudir no meio da palestra. Tá permitido. Como o prazer não deu conta, nós vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2 é entender que cada um de nós tem uma especificidade, ainda que todos integremos a mesma espécie humana. Portanto, temos algo em comum, a humanidade, e temos algo de específico. Nenhuma célula minha está no corpo de ninguém aqui. A nossa natureza nos facilita certas práticas e nos dificulta outras práticas. Eu, com os meus problemas de visão, seria um péssimo atirador, sabe? Aliás, dada a minha natureza, eu pude constatar a minha inadequação para quase qualquer prática esportiva. Mas também inadequação para tantas outras coisas. Meu pai queria descobrir qual era a minha praia. E na lista dele eu era ruim em tudo. Muito ruim. Até equitação eu fui fazer. E o professor disse: eu já vi criança sem jeito para andar a cavalo. Mas como o seu filho eu nunca tinha visto, não. Ele é um desastre. Ele vai cair e quebrar o braço. É melhor levá-lo embora. E assim, o meu pai, sempre preocupado comigo de não me traumatizar, ele dizia com candura: você é ruim em tudo. E assim foi até o dia que eu disse para ele que ele precisava me levar mais cedo para a escola, porque ia ter prova. Ele falou que ia me levar na hora da prova, eu falei que precisava ir bem antes, porque eu ia explicar a matéria para os colegas. E quando eu disse que eu ia explicar a matéria para os colegas, o meu pai olhou para minha mãe e disse: é ele que vai explicar. Como você vê, ainda tem gente pior. Ele é que explica. Ele foi me levar e constatou que tinha 5 turmas numa sala só, entupido. Gente no chão,
gente na janela, gente em tudo que é lugar, e eu fui explicar a matéria. Quando terminou, meu pai foi me buscar e disse: os colegas gostaram da explicação? Não sei. O que eu sei é que cada prova tem mais gente pedindo explicação. O professor até fez propaganda minha e disse que se não entendessem a aula dele não tinha importância, porque depois eu explicava e acabavam entendendo. E meu pai falou: então já descobrimos qual é a sua praia. Qual é a sua praia? Significa, na filosofia, qual é a sua essência? Qual é a sua natureza? O que Sócrates diria, o seu daimon. Você é um explicador. Fiquei feliz. Tinha acabado o drama de procurar. E meu pai falou: agarre-se nisso, hein? Porque você não tem plano B. Como eu nunca desafiei o meu pai, são 50 anos, esse diálogo tem 50 anos, e nos últimos 50 anos eu não fiz outra coisa senão explicar. Profissionalmente, não fiz outra coisa senão explicar. Eu sou um explicador. Por isso, eu passo a vida explicando. Faz um tempo aí inventaram que a gente tinha que se reinventar. Você tem que se reinventar. Sabe o que significa isso? Eu vou explicar. Eu exploro o seu trabalho visando o meu lucro. Aquilo que você faz como trabalho não me traz mais tanto lucro. Trate de fazer outra coisa para eu poder continuar explorando o seu trabalho e continuar lucrando em cima de você. Reinvente-se. Entendeu? Pelo menos numa feira literária tem que ter 2 ou 3 de esquerda. Não é possível. Vocês têm que garantir a minha segurança pelo menos até a estrada, hein? Eu escrevi um livrinho, Reinventar-se. Era o que a editora pediu. E depois botei miudinho o subtítulo, Uma Impossibilidade. Verdade? Verdade. Sabe por quê? O que é preciso para alguém se reinventar? Diga, lógica elementar. Para alguém se reinventar, é preciso que tenha se inventado antes. Você acha mesmo que você é uma invenção de você? Ou quando você se deu por si, você já tinha nome, endereço, idioma, nacionalidade, o caralho, valores e porra? Você não é uma invenção de você. Se não se inventou, não pode se reinventar, ô tonto. Sem falar que reinvenção é uma estupidez. Porque uma coisa só se inventa uma vez. Tipo lâmpada. Viu? Inventou a lâmpada, não tem como reinventar a lâmpada. Viu? É como morrer. Eu vou remorrer. É uma estupidez. Só se morre uma vez. Só se inventa uma vez. Reinventar-se é o termo mais imbecil que o mundo do capital... E olha que o mundo capital é campeão em inventar estupidez, mas reinventar-se é demais. Então eu escrevi Uma Impossibilidade. E aí, um dia, condenaram Sócrates. Você vai morrer. Sócrates é o pai fundador da filosofia. E aí, quando condenaram Sócrates, perceberam que Sócrates tinha 5K de seguidores no Instagram. A coisa pegou mal para os governantes. Então os governantes disseram para os amigos de Sócrates: fala lá para o seu professor lá que se ele quiser se evadir, ele cai fora e a gente abre a porta, faz vista grossa, é só ele parar de ficar enchendo o saco dos outros e ele sai vivendo e está tudo certo. E Sócrates ouve a proposta dos discípulos e diz: em primeiro lugar, como é que eu vou fugir se eu não fiz nada? Em segundo lugar, como assim parar de filosofar se eu sou filósofo? Filósofo, filosofa. Explicador, explica.
flautista, toca flauta. Aqui, ó, pra você. Manda avisar os caras. Aliás, todo grande homem recebeu a proposta de reinvenção. Jesus também. Gandhi também. Martin Luther King também. Todos foram convidados a se reinventar. Nenhum deles aceitou. E é essa a ideia. A vida pode ser melhor se você apostar em você mesmo. Alinhar a existência com a essência. Alinhar a vida com o que você é. Viver a própria vida e não a vida que te mandam viver. Vocês não têm noção do número de pessoas nos últimos 50 anos que me disseram assim: o senhor só dá aula ou trabalha também? Na verdade, a pergunta é invertida. O senhor trabalha também ou só dá aula? Outros dizem: com essa sua capacidade de comunicação, o senhor podia ter escolhido alguma coisa melhorzinha para fazer, não? Outros disseram: nunca pensou em ser senador? Outros disseram: não. Veja o quanto nós temos um problema. A sociedade não valora os talentos de maneira equivalente. Tem talentos que a sociedade aplaude e tem talentos que a sociedade despreza. A nossa sociedade despreza o talento de explicador. Eu vou repetir, porque aqui dá para falar alto. A nossa sociedade despreza o talento de explicador. O professor, no meu estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Educação, 10 casos de agressão em média contra professores da rede pública por semana. É que nem sai mais na mídia. E não é por constrangimento. É por irrelevância. Eu não estou falando dos que morrem. Eu estou falando só dos que apanham. No mesmo estado, ainda na década de 50 do século passado, o diretor de uma escola pública de ponta tinha paridade de salário com um desembargador. Hoje ganha 15 vezes menos. 15 vezes menos. A nossa sociedade não prestigia o talento do explicador, mas prestigia outros talentos. Eu não vou mencioná-los porque pode parecer ressentimento. Então, é muito comum que as pessoas abram mão de viver de acordo com a sua natureza e apostem naquilo que a sociedade indica como sendo legítimo, prestigioso, valioso, enriquecedor, próspero, ou o que quer que seja. Portanto, tem duas razões para você não apostar em você. A primeira delas é a ignorância de si mesmo, ou a falta de autoconhecimento, ou não saber qual é a sua praia. E a segunda delas é, sabendo qual é a sua praia, perceber que a sua praia não vale muito. Então você prefere viver a vida que não é a sua, para poder contar com o aplauso, a benesse e o dinheiro da sociedade que assim te direciona, escravizando você. E hoje, eu tive colegas que desenhavam maravilhosamente, mas nunca desenharam. E poetizavam maravilhosamente, mas nunca escreveram poesia. E encenavam maravilhosamente, mas nunca foram ser atores ou atrizes. E por quê? Porque alguém lhes disse, isso não enche o bucho de ninguém. Isso não dá dinheiro para ninguém. Isso não enche a panela de ninguém. Eu me lembro de um garoto, colega meu, que disse que o pai disse para ele, se quiser ser flautista, terá que ser o melhor do mundo, senão vai morrer de fome.
é melhor você estudar outra coisa. E assim ele foi fazer administração, uma espécie de vala comum, para onde vão todos aqueles que não têm coragem de apostar em si. Então veja que aqui você tem um baita valor, um patrimônio, um legado, chamado de talento, porque talento antes era dinheiro, era o nome dado ao dinheiro. E também é um grande, precioso valor, que é o que a natureza te dá de mais pungente, mais potente, mais viçoso, mais forte, mais contundente, e que você pode usar ou não. Mas não basta o talento. É preciso de um terceiro elemento: prazer, autoconhecimento. Terceiro elemento é criar um hábito típico da educação. E o que eu quero dizer típico da educação, eu quero dizer que não vai surgir pelo decurso natural da correnteza, não vai surgir naturalmente esse hábito. Aliás, como hábito nenhum. O hábito é uma criação, o hábito é uma construção, o hábito é uma intervenção na vida. Né? Ninguém tem o hábito de comer. Você pode ter o hábito de comer saudavelmente, mas o hábito de comer não. Ninguém tem o hábito de fazer xixi. Você pode ter o hábito de fazer xixi de cócoras, mas o hábito de fazer xixi é uma bobagem. O hábito não surge da natureza. O hábito surge da cultura, da criação, da invenção, do aprendizado. E o hábito de que estou falando é o hábito da excelência, que já foi chamado de virtude, fazer bem aquilo que se faz. Virtude do virtuose do violino, virtude do virtuose do piano, virtude, fazer bem aquilo que se faz. Hoje chamamos de excelência, o hábito de dar o melhor de si. Por que hábito? Porque o excelente é excelente sem nem perceber mais, como quem dirige o seu carro. O excelente é excelente o tempo todo. Ele é habitualmente excelente. O professor excelente dá a melhor aula que pode de segunda a sábado. Ele não precisa ficar concentrado para conseguir uma excelência episódica. Não, ele já faz o melhor, porque ele está habituado a fazer o melhor, porque ele sempre fez o melhor. E assim, essa é a condição de uma vida pungente, o hábito da excelência. Você dirá, o hábito da excelência é muito bom para o empregador. Mas não é disso que eu estou falando. Devem ter imaginado. Eu estou dizendo que o hábito da excelência é bom para você. E por quê? Porque é condição da autoestima. Conceito da psicologia que equivale ao orgulho na filosofia das paixões de Spinoza. E qual a definição? Alegria que tem como causa um atributo flagrado em si mesmo. Vou repetir. Alegria que tem como causa um atributo flagrado em si mesmo. Orgulho na filosofia, autoestima na psicologia. É você olhar para si e ficar feliz de ter feito o que fez, de ter dito o que disse, de ter agido como agiu, de ter tocado como tocou, de ter falado como falou. É um contentamento consigo mesmo. E isso pressupõe excelência. Ninguém que empurra com a barriga, ninguém que faz nas coxas, ninguém que está esperando o tempo passar, ninguém que faz o mínimo necessário, ninguém habituado com a nota 5, ninguém medíocre tem autoestima, porque sabe que poderia ter feito muito melhor. A autoestima pressupõe o hábito
de fazer sempre o melhor possível. Isso não é só profissionalmente, mas é quase que o tempo inteiro. Até mesmo aqui, ó. Você imagina que tem muita gente aqui me ouvindo. Haverá quem esteja me ouvindo com o olho vidrado, com as orelhas aguçadas, com uma disposição de atenção máxima, aproveitando cada palavra. E haverá quem esteja aí doido para se distrair com alguém que entra, esperando. Quanto tempo será que vai durar essa porra? Eu estou precisando ir embora? É evidente que ao longo da vida tem gente habituada a fazer bem pra caralho o que faz, e tem gente habituada a fazer tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Medíocre, é de médio, nota 5. Medíocre, médio, nota 5. Algumas sociedades premiam a mediocridade. A sociedade premia a mediocridade. Mais ou menos assim, tirou 5 ou tirou 10, dá na mesma. Mais ou menos assim, tirou 5, a criança já é aplaudida em casa. Até porque teve gente que tirou 3. Tirou 5, foi aprovado. Vai ganhar sorvete. Alguém levanta a mão e diz, mas peraí, são crianças ainda. Pois é. Mas os hábitos mais arraigados são esses mesmo que a gente esculpe na primeira idade. A mediocridade é um hábito. Fazer sempre mal e porcamente. O mínimo necessário para não ser reprovado. O mínimo necessário para não ser demitido. A lógica é a mesma. É o mínimo necessário. Se tiver alguém pior, ótimo. É ele que vai dançar. Uma sociedade pungente não pode passar pano para nota 5. Porque às vezes é preciso o hábito de tirar 10. Um cirurgião não pode se contentar com nota 5. Um engenheiro civil não pode se contentar com nota 5. Um juiz no tribunal do júri não pode se contentar com nota 5. Um arquiteto não pode se contentar com nota 5. Ninguém pode se contentar com nota 5. Um explicador não pode se contentar com nota 5. A sociedade precisa de gente habituada a buscar a nota 10. Porque senão a ciclovia despenca em cima do mar. Porque senão o oftalmologista cega na hora de fazer a cirurgia. E o oftalmologista ainda conta com o outro olho. Mas tem o cirurgião cardio. Esse é pior. O hábito da nota 10. A força de uma sociedade está no hábito da nota 10. E o hábito da nota 10 exige uma escola nota 10. O hábito da nota 10 exige uma cultura de nota 10. O hábito da nota 10 exige entender que se numa sociedade 84% da população estuda em escola pública, é inaceitável que a escola pública seja inferior às escolas privadas da elite. É inaceitável. É inaceitável. Porque depois você faz o Enem e você vai chamar de mérito aquilo que é uma fraude, é uma farsa. O cara já começa a correr na metade da prova. Né? O cara tem
coach, vai para os Estados Unidos, aprende 3, 4 idiomas, tem aula particular, tem o caralho, tem laboratório, tem informática de todo tipo, vai para a lua, faz o caralho, não sei o quê, e o outro entra num lugar de lata, aí não, é uma fraude, isso é uma fraude, é uma indecência. A escola pública tem que ser tão boa ou melhor do que qualquer outra, de qualquer jeito. Porque senão vivemos numa farsa. Numa farsa. Que espécie de mérito é esse? Eu ponho as pessoas para sair correndo em distâncias diferentes e passo a linha, e quem chegar na frente leva. Uns correram 200 metros e outros correram 2.000 metros. Que justiça é essa? O hábito da excelência exige uma revolução cultural, escolar, pedagógica, educativa, de modo que a educação se converta numa obsessão nacional, numa mania. A gente vai jogar a Copa do Mundo, perde da Croácia, fica em 6º, 7º, e acha que o futebol brasileiro acabou. Aí os nossos jovens vão participar da prova internacional do PISA, que faz o ranking de matemática, ciências e compreensão de texto de 80 países. Aí a gente fica em 72, 74. E aí, mas aí está tudo bem. Se o futebol nacional acabou no 6º lugar, o que eu devo dizer da matemática nacional? Respondam-me. Por que nós aceitamos tão facilmente que os nossos jovens estejam claramente defasados do ponto de vista escolar em relação ao resto do mundo? Isso é jogado na nossa cara todo ano. Será que nós aceitamos que pensar não é o nosso forte? Se você quiser, eu continuo. Nós temos a 10ª economia do mundo. Mas só temos uma universidade entre as 100 melhores. Uma. Aonde eu trabalhei a vida inteira. Posição melhor que já ocupou, 85. A única. Eu pergunto a você, por que a 10ª economia do mundo não tem a 10ª melhor universidade do mundo? Não te parece lógica a pergunta? Por que a 10ª economia do mundo só tem a 85ª melhor universidade? E 3 entre as 1000? E aí haverá, como houve agora, a entrega de prêmio Nobel. E qual é a única certeza que nós temos? Alguém dirá que prêmio Nobel é clube de país rico? Mas esse clube de país rico, gozado, inclui a Argentina de Borges, o Chile de Esquivel, a Colômbia de Garcia Marques, o México de Otávio Paz, e não nos inclui não sei por quê. Então nós não temos educação de base, não temos educação do meio do caminho, e claro, a ponta é achatada, porque é preciso de base para chegar na ponta com qualidade. E aí nós temos uma
economia que permite dizer que capital não falta, mas temos uma produção do espírito paupérrima, é um estábulo de ouro. Algumas sociedades são assim. Nunca mais vão chamar o senhor para dar palestra. Por que não chamem? Depois que você passa de uma certa fase da vida, fica mais fácil para perder o medo. Eu digo o que eu acho que eu tenho que dizer, por quê? Porque essa coisa não termina aqui. A história de um país não termina aqui. Seremos fortíssimos e punjantes. Seremos dominantes e hegemônicos. Mas o ideal seria que não precisasse demorar tanto tempo. Em algum momento perceberemos essa coisa de simplesmente desmatar para plantar mais soja, para alimentar porco na Dinamarca, para poder compensar a balança comercial só com o Ozempic, não vale toneladas de soja contra pistolinha de Ozempic com vantagem para a Dinamarca. Com vantagem para a Dinamarca. Olha aí, para pensar, tem algo equivocado desde Cabral nessa história. A gente dá muito e recebe pouco. Dá café e recebe capsulinha. Dá cacau e recebe chocolatinho belga. E aí? E vai continuar desse jeito? É preciso uma revolução urgente. E ela passa pela educação de excelência. Lugar onde o hábito da excelência deve ser esculpido. Bom, eu falei da autoestima e eu gostaria de botar um último elemento nessa nossa vida boa de hoje, que é a autoconfiança. Eu não tenho a menor ideia de que horas são, não há, felizmente, aliás, aquele cronômetro opressivo. Então eu não tenho ideia de quanto tempo falta, eu nem sei até se há algum tempo, mas eu vou falar do último ponto, que é a autoconfiança. O que é confiança? Tomás de Aquino: certeza sobre coisas que não podemos demonstrar nem verificar. Certeza sobre coisas que não podemos demonstrar nem verificar. Tenho confiança que o sol vai se pôr. E agora eu não posso verificar porque ele está a pino. Então é uma confiança no pôr do sol. A confiança que nos interessa aqui é confiança no outro. Princípio ético. Eu tenho certeza que o outro vai agir desse modo. E uma certeza especial. Eu não estou do lado dele. Eu não estou vendo. Eu não estou fiscalizando. Eu não estou controlando. Por isso eu tenho confiança. Se precisar controlar, não chama confiança. Chama desconfiança. É o caso de pegar o celular enquanto o outro toma banho. Desconfiança. Confiança é ter certeza sem verificar nada. Ora, se existe confiança no pôr do sol, existe confiança no outro, pode haver confiança em mim mesmo. E o que é a confiança em mim mesmo? Certeza da possibilidade de um desempenho, de uma ação, sem verificação possível no momento da autoconfiança. Eu estava ali atrás esperando que me chamassem. E é claro, eu tinha certeza do que poderia fazer aqui, mas eu não podia verificar porque não tinha começado ainda. Então, eu tinha autoconfiança. Certeza sobre si mesmo antes da verificação possível. Da onde vem a autoconfiança? Embora a expressão seja autoconfiança, ela não tem origem em si mesmo. A autoconfiança
tem origem no outro. Aplaudam. O trabalho deles é incrível. A autoconfiança tem origem no outro. Exemplo. Eu tinha 9 meses e pela primeira vez eu fiquei de pé, agarrado no sofá na casa da minha avó. Minhas tias chamaram minha mãe. Nilza, corre, ele vai andar. Nilza, corre, ele vai andar. E a minha mãe veio correndo. E eu agarrado no sofá, vi minha mãe chegar e sorri. Eu tinha uma cabeça maior do que o resto todo. Eu era esquisitíssimo quando eu era criança. E eu ali agarrado sorri. E a minha mãe se ajoelhou a 1 metro diante de mim. Fez assim com o dedo e falou: pode vir. Aí eu tirei o pezinho, vi que o outro claudicou e voltei. Sorri. Não havia autoconfiança. Aí ela olhou para mim nos olhos e disse: pode vir que a mamãe não deixa você cair. Eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Então tirei um pé e pus, tirei o outro pé e pus. Quando eu ia me estabocar no chão, ela me segurou como prometido. A partir dali, eu ganhei autoconfiança para caminhar. Você pode ver, eu caminho. Mas a origem foi a dona Nilza. Toda autoconfiança tem a sua origem num gesto de amor. Passaram-se 5 anos e meu pai, aquele mesmo, o meu pai disse que ele ia tirar as rodinhas laterais da bicicleta. Já está na hora de você andar de bicicleta como todo mundo, só com 2 rodas. Eu falei: tomba. Ele falou: depois que você alcança uma certa velocidade, não toma mais. Eu disse: sim, mas eu parto da velocidade 0. E até chegar na velocidade em questão, tomba. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte. Eu empurro você até chegar nessa velocidade e aí você vai. Falei: combinado. Sentei, botei as minhas botas ortopédicas, sabe, bota com palmilha, em cima do pedal. E ele falou: eu vou empurrar. Então eu apoiei apenas e ele empurrou. Na hora que ele percebeu que só ele estava fazendo força, ele não gostou. E com doçura, ele me cochichou na orelha aquilo que reverbera até hoje nos meus tímpanos. Ele disse com doçura: pedala, caralho! Eu saí pedalando e nunca mais caiu a bicicleta. Até hoje. Mas toda boa história tem 3 exemplos, e o terceiro foram décadas depois. Eu já era professor de faculdade de comunicação, dava aula em tudo que era lugar para poder sobreviver, e tinha classes de 30, 40 alunos que gostavam de mim. A vida era pobre, mas tranquila. Era um tempo que o professor era pobre, mas era respeitado. Hoje ele continua pobre apenas. Aí tocou o telefone, era o Hospital Sírio-Libanês. Pois não. É o professor Clóvis? É ele mesmo. Foi um aluno seu que o indicou. Seria interessante saber para quê? Para fazer uma operação de fimose? Não. Nós patrocinamos um grande evento internacional
chamado HSM Expo Management, no Transamérica Expo Center. Eu falei, sim. E nós patrocinamos e temos direito a indicar um palestrante, e temos indicado nos anos anteriores médicos que não fazem muito sucesso, porque eles falam das suas especialidades e ninguém fica para ouvir. Falei, pois não, gostaríamos que o senhor nos representasse. Falei, mas eu não sou palestrante, sou só professor. Ah, professor, palestra é uma aula grande. Eu falei, não, senhor, o professor faz uma cagada no começo do ano, ele tem o ano inteiro para se recuperar. A palestra é um tiro só. Não é a mesma coisa, não. Não, eu sei, mas, né, é bacana. Eu falei, não, eu insisto, eu sou só professor, agradeço pela indicação. Aí o sujeito disse, professor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu tinha que ter visto esse palestrante há muito tempo e eu esqueci. Nenhum palestrante vai topar assim de um dia para o outro. E aí tem que ir alguém. Seria bacana se o senhor fosse. Se o senhor não topar, meio que eu tô fudido. Esse é o tipo de argumento que para muita gente não, né? O que poderia dizer, ema. Mas gozado que para mim, eu peguei e falei, deixa eu ver se eu entendi. Você ia buscar outro, mas se esqueceu. Aí agora você, deixa eu ver, né? E aí vamos pegar, entendi. É para tampar um buraco, é. Mas ó, nós estamos dispostos a pagar, bacana. Eu falei, está aí um dado interessante, que você não mencionou. Ah, então, vamos pagar tanto. Eu falei, onde fica isso? Quando eu cheguei lá, estava todo mundo no coffee. Era uma época que eu enxergava ainda, porque eu não tinha conhecido o meu medíocre oftalmologista. E eu vi muitas cadeiras. Não dá para ver o fim. Eu falei, nossa, tanta cadeira. Ele, são 8.000. Eu falei, e para que tanta cadeira? É para as pessoas sentarem. Mas, nossa, 8.000? É porque são 8.000 pessoas. Eu falei, e o que está acontecendo aqui? É o evento onde o senhor vai palestrar. Eu falei, não, ele disseram que era igual uma aula, que 8.000. Aí o cara viu que não tinha o que dizer e falou, o senhor não quer ficar no camarim? Entrei no camarim, e era pequenininho o camarim, e tinha um vovô, que devia ter a aparência que eu tenho hoje, sentadinho assim, com tênis, calça tergal, assim, totalmente guarda baixa, gente como a gente, e falou, hi. Eu falei, caralho, lá fora 8.000 cadeiras, aqui o gringo, não tem para onde correr esse lugar. Aí eu falei, hi. Aí ele olhou para mim e falou, who are you? Aí eu lembrei, cultura inglesa, básico 1, who are you? Eu falei, I am Clovis. Aí ele falou, oh, you're gonna talk about ethics. Eu falei, é. Ele, uau! Falei, por quê? Uau! Porque se 8.000 pessoas vieram ver você falar sobre um assunto que mais ou menos todo mundo sabe do que se trata, você deve ter revelações revolucionárias para fazer. Foi aí que eu me dei conta que o que eu tinha para dizer era de uma obviedade absoluta. Do tipo, não passe a mão na bunda do cara da frente, ou então, entendeu? Não leve a carteira para casa que não for a sua. O máximo que eu tinha era 10 mandamentos e olhe lá. Eu falei, não, eu estou aqui tampando o buraco. Diga ho. Tampando o buraco, só o substituto, o palestrante era outro. Aí ele falou, eu conheço gente como você. I know you. You must be an outstanding speaker. Falei, what is an outstanding speaker? Aí ele disse, a fantastic speaker. Falei, não. Estou tentando explicar, caralho, esse cara é foda. Eu estou aqui tampando o buraco de outro que havia e não veio. Aí ele fala, conheço gente como você. Eu falei, bom, deixa esse velho, ele é doido, foda-se.
Aí eu me sentei, por mim teria ficado calado, mas a minha mãe me deu educação. Ele perguntou quem eu era, eu achei que eu tinha que retribuir. E perguntei, and you? Aí ele falou, I'm gonna talk about mathematics. Falei, matemática, uau, que legal. Mas é sobre a vida das pessoas, matemática aplicada à vida. Falei, legal. Ele falou, eu vim apresentar a minha teoria. Aí foi minha vez de debochar, né? Ele falou, you have a theory. Ele, yes. Aí ele olhou para mim e falou, depois que eu ganhei o prêmio Nobel, a minha teoria ficou bem conhecida. Eu tinha certeza que o Faustão ia entrar, não é possível. Era uma orquestração, não é possível. Eu falei, Nobel Prize. Ele, yes. Falei, what's your theory? Ele, teoria dos jogos. Eu falei, mas peraí, teoria dos jogos não é daquele cara do filme? Uma Mente Brilhante? Matemática, chama John Nash. Aí ele baixou o zíper, tinha um crachá, escrito em azul assim, Nash. Aí eu olhei e falei, nossa, velho. Sabe o que me pareceu? A final do peso pesado de judô da Olimpíada. Tem lá um francês chamado Teddy Riner que nunca perdeu. Nunca. E o cara é um gigante, lutando na França. E quem ia enfrentá-lo? Um coreano, a metade dele. E estavam os dois assim, lado a lado. E eu, quando vi aquele coreano, eu ri. Porque ele devia estar pensando, puta que... Olha que roubada, velho. Olha o tamanho do cara. Olha, ele nunca perdeu. E esse é o momento em que o mundo inteiro está olhando para mim. E o coreanozinho ali, olha, deu trabalho. O francês ganhou no último segundo. O coreano parecia um paralelepípedo, assim. Ele se fechava e... Foi como eu me senti. Aí ele falou, eu queria assistir sua palestra. Eu falei, no way, man, you stay here, you know? Coxinha, small leg, delicious, stay here. Aí, foi isso mesmo. Aí quando eles me chamaram, ele falou, enrola lá que eu vou chegar. Aí eu subi no púlpito assim, aquele mar de gente, e eu vi um vovô correndo, assim. Aí ele sentou, botou o auricular de tradução, sentou, olhou para mim e fez assim. Nesse momento da vida eu pensei, eu tenho dois caminhos aqui, ou sair correndo cagado como eu me encontro, ou morrer atirando. E se eu honrar a educação que meus pais me deram, eu tenho que morrer atirando. Afinal de contas, esse porra desse prêmio Nobel deu a volta para me assistir, e os 8.000 estão aí, e o aluno indicou, eu não posso. Eu dei uma palestra alucinada. Eu tinha 30 anos menos. Eu tinha mais força. Talvez mais cara de pau, mais tudo. E eu botei em 30 minutos todas as piadas que eu já tinha contado na vida. Mais conceito, mais exemplo, mais coisa. Deitei, subi, trepei, fiz o diabo. Quando deu 30 minutos, falaram, tempo acabou. Eu falei, olha, estão me mandando embora. Aí todo mundo, continua. Eu falei, mandaram continuar, foda-se você. Pau.
Quando terminou, os 8.000 ficaram de pé, e ele jogou o auricular no chão, e ele não aplaudia, ele fez assim. Terminou a palestra, eu fui assistir a palestra dele, por educação, mas eu estava tão perturbado, não entendi merda nenhuma que ele falou. Voltei para o camarim, olhei, ele estava lá, eu bati no peito dele assim e falei, por que você fez isso? Você poderia ter me desconsiderado, poderia ter me ignorado, poderia ter me humilhado, podia ter pedido para eu ir embora dali, podia ter não sei o quê. E o que foi que você fez? Você fez de tudo para me dar confiança. Por quê? Ele falou, porque depois que você consegue toda a glória possível para si, você se dá conta que é pouco para ser uma boa pessoa. E que talvez o grande lance de ser uma boa pessoa é muito mais estender a mão do que subir a própria escada. E quando você chegou no camarim, branco como cera, eu entendi por que eu estava no Brasil. Não por causa da minha palestra, mas por causa da sua palestra. E como sempre acontece, ele disse, eu tinha razão. I was right. You are a fucking amazing, outstanding, fantastic speaker. Incredible. You are much better than me. Eu vou embora hoje para os Estados Unidos com a certeza de que eu só vim aqui para te empurrar. A partir de agora, trate de ir por conta própria, porque provavelmente eu já não estarei outra vez. E eu chorava como uma criança, porque eu entendi que se um dia eu andei por causa da minha mãe, o outro dia eu andei de bicicleta por causa do meu pai e o seu pedala caralho, John Nash foi o terceiro pedala caralho da vida. Agora você vai por sua conta e risco. Para que a vida seja boa, também precisamos de um pouco de autoconfiança. E isso só é possível se alguém um dia nos amou. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Obrigado. Organizador da feira. É uma alegria grande, uma honra tê-lo aqui conosco. Desde o ano passado que eu estava sonhando trazer aqui. Renata.